Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Essa moça e a família foram experimentar um acampamento dentro de terras conhecidas, e mesmo assim tiveram noites, para eles foram assustadoras. Alucinações ou realidade? Ouça a história e tire suas conclusões. Você gosta de história de terror, né? Pois é, existem alguns lugares que dizem que funciona como terapia, e eu digo que é uma verdade. E você pode ajudar o nosso trabalho clicando no like, né? Clica ali no likezinho, dá um joinha. Isso, inscreva-se no canal também e compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir e que necessitam desse tipo de coisa, ok? Vamos para a história. Olá, o meu nome é Giovana. Há algum tempo atrás, eu e meus parentes, parte da família, decidimos fazer um acampamento. A grande verdade é que não fazíamos isso há muito tempo. O único que continuava fazendo isso era o meu tio. A minha avó, ela possui uma fazenda grande, uma grande porção de terras. Ela possuía, né? Minha bisavó possuía, ela já faleceu. Essas terras ficam em Minas Gerais, faltando pouco para chegar em Goiânia ou até mesmo em Mato Grosso. Parte dessas terras não eram trabalhadas. Nós nunca soubemos o porquê. Era simplesmente mata virgem, já chegava na floresta praticamente. E sempre que meu tio ia para lá, ele fazia um pequeno acampamento nesses locais. Mas nunca penetrava muito na mata. Era apenas para ficar tranquilo, isolado. Decidimos fazer o mesmo. Olha, era uma fazendinha bem grande, tá? E bem isolada também. Com a morte dela não havia ninguém da família que administrasse. A fazenda continuava de pé, pois parte dos empregados que dependiam disso continuavam fazendo seu salário através de seu trabalho ali. Mas não existia um cabeça para continuar tocando os negócios. E decidimos então ir para lá. O meu pai já estava se aposentando. Ele queria algo tranquilo, seria perfeito administrar uma pequena fazenda. Para um administrador não deve ser bicho de 7 cabeças. A história que eu vou contar, na verdade, aconteceu com ele. Portanto, talvez não seja tão assustadora para vocês, porque para nós foi apenas um episódio, para eles foi um episódio muito maior. Mas eu não tenho como contar a parte deles, já que ele nunca quer falar nisso. Meu pai já conhecia bem a fazenda, pois a infância ele passou lá. Só que depois ele estudou, foi para a cidade, se casou. Eu fui trabalhar com outras coisas. Esquecemos da fazenda até a morte da minha bisavó. Um dos meus tios, o Antônio, como eu já disse, ele estava indo junto com a gente, justamente para entendermos melhor o processo da fazenda e fazermos esse acampamento. Ele justamente era o que mais frequentava lá, como já foi dito. Sabe, ele era representante de vendas. Portanto, para ele, tanto faz como tanto fez. Ele tirava um tempo e ia para lá. Ele e meu pai vieram a viagem inteira conversando muito. Os dois trocaram muitas ideias sobre a fazenda. A ideia era justamente os dois tocarem juntos, tá? Sabe, aquela fazenda não era pequena. Tinha uma grande porção de criação de gados, existia algum tipo de plantação, mas o forte dela mesmo era a criação. Na verdade, na época, eu não entendia nada sobre fazenda, não tinha a menor ideia do tamanho dela porque ela fazia. Antônio ensinaria tudo ao meu pai. Uma das coisas que ele gostava de fazer, apesar de ser proibido, era caçar animais pequenos. Da última vez houve um acidente com um dos empregados e isso o forçou a parar. Então já fazia anos que ele não caçava nada. Antônio era esperto, ele caçava no terreno de minha avó, pois ele sabia que assim ninguém o incomodaria. Entendam, Antônio, meu tio, não tem um espírito ruim. Ele não caça com a intenção de depredar, ele não caça animais grandes, ele não os machuca realmente, ele caça para comer. Ele leva isso como um estilo quando ele está estressado. É bom? Não, não é. Mas era uma coisa que ele também já havia se arrependido, ele havia parado. Coisa que, aliás, a minha bisavó já havia advertido que não era para fazer naquele pedaço, pois o pedaço selvagem não estava lá para que ele caçasse. Mas quando o acampamento foi proposto, já havia a intenção de voltar a fazer alguma caça e ensinar o meu pai a fazer isso. Assim, nós sairíamos, ficaríamos no acampamento e eles sairiam para caçar, voltando com 2 pequenos bichinhos, ou um preá, ou alguma coisa nesse sentido, tatu. Depois ensinaria a prepará-los. Sinceramente, era uma experiência nova para mim, eu nunca havia feito isso. Enquanto decidimos onde ia ser o acampamento, minha irmã, ela simplesmente disse para irmos perto do rio.
Isso ficava um pouquinho longe da casa, realmente penetrava mais na mata. Olha, eu sinceramente estava com medo, mas concordei, só para não mostrar covardia. Que besteira que eu fiz. E é óbvio, sempre que nós decidíamos algo, meu pai geralmente batia o martelo. Foi o que fizemos. Fomos nós, meu tio, foi o Jopa, que era um dos funcionários da fazenda, e ele vivia numa comunidade no meio da mata, então ele sabia muito bem como ela funcionava. E Mara, a irmã dele. Enfim, chegamos no local. Começamos a montar todo o acampamento. Tínhamos 3 barracas. Eu e minha irmã mais velha ficamos em uma, meu pai e meu tio em outra, e o Jopa e a irmã dele em outra. Logo, Antônio começou a doutrinação das armadilhas com o meu pai, capturando 2 pássaros pretos. Aqui tem bastante, sabe? Colocou numa gaiola e depois eles realmente saíram para caçar algo para comermos. Meu tio não utilizava armas de fogo para caçar. Ele tinha uma técnica interessante, mas vamos deixar assim. E enquanto eles iam para a sua caçada, nós ficamos lá, eu, minha irmã e Mara. Olha, foi interessante, depois de muita conversa, muita risada, nós percebemos que o horário havia passado, já estava escurecendo. E foi quando nos começamos a nos preocupar, porque não era para eles demorarem tanto. Realmente já estava escuro. Não sabíamos exatamente o que havia acontecido, mas Mara tinha uma ideia do que fazer, porém não aquele horário. Ela disse que não estávamos preparados para andar na mata à noite. Mesmo eles deveriam já ter voltado. Jopa sabe disso. Ele sabe que à noite a mata é complicada. Se ficarmos aqui, estamos protegidos no acampamento, mas se formos para o meio do mato, pode acontecer qualquer coisa. Bom, a intenção de Mara era aumentar a fogueira de uma forma que eles pudessem ver de onde estivessem e nós iríamos dormir. Ok, ia ficar um pouco quente mesmo porque estávamos no verão, mas seria uma maneira de ajudá-los. E assim que o sol raiasse, sairíamos para a busca, coisa que jamais faríamos se não estivéssemos com Mara. Mara era mateira. Ela nasceu ali, igual o irmão dela. E uma das coisas que ela disse me intrigou, pois o pessoal da vila deles, o pessoal da comunidade deles, não vai para essa região. Quem conhece ali realmente é Jopa. Então, com o peso no coração, ficou tudo em silêncio e fomos dormir. Ou pelo menos foi uma grande tentativa de dormir. Fiquei pensando em meu pai, fiquei pensando nas coisas e o silêncio dominava o local. Eu ouvia somente o som da fogueira, o vento e o mato. Nada mais. Nunca tinha tido uma experiência como essa. Por incrível que pareça, isso me fez adormecer. Mas eu acordei logo depois, com um barulho vindo da mata. Virei de barriga para baixo. Realmente eram passos, mas eram passos leves. Não me deu medo, pois poderia ser meu pai e Jopa voltando. Na verdade, a vontade de levantar e sair e olhar era grande. Mas antes de fazer isso, eu cismei e fiquei de barriga para baixo, olhando pela fresta da barraca. Uma pequena fresta que deixei. De repente, um vulto passou bem na frente. Logo depois, ouvi passos novamente. Estava bem perto. Eu fiquei entreolhando com a claridade. A pouca claridade que tinha, na verdade. Se fosse meu pai, já estaria fazendo barulho para nos acordar e nos avisar. Foi quando eu vi uma figura parada em frente à fogueira. Ele estava mexendo nas nossas coisas. Parecia alguém pequeno. Na verdade, parecia ter a estatura de uma criança. Bom, isso mostra que não era ninguém do grupo que foi caçar. Então eu cutuquei minha irmã para ver se ela estava acordada e ela me respondeu: Eu estou vendo. Parece que tem alguém mexendo nas nossas coisas. Mas entendam, o vento balançava muito as árvores, balançavam as coisas. Eu estava vendo aquele vulto, sim, mas era um vulto. E sinceramente o medo para sair e olhar e encarar seja lá o que fosse estava meio grande, tanto para mim quanto para minha irmã. Então ficamos lá observando, tentando entender o que era aquilo, até que algo foi arremessado no chão com tudo. Minha irmã reuniu forças e coragem, não sei de onde, ela levantou e saiu, já dando uma bronca em seja lá o que fosse. Mas a hora que ela saiu, não havia nada. Pelo menos ela disse que não tinha ninguém. E depois que ela sacudiu a entrada da barraca, abriu-a, sinceramente eu não vi mais o vulto também. Até hoje eu me pergunto, será que aquilo realmente era alguém? Mas as estranhezas dessa aventura não pararam por aí. Ao amanhecer encontramos com Mara, que disse que também ouviu e viu algo também. O que já nos deixa com uma certa certeza de que existia alguém ali, mas estava com tanto medo quanto nós, não quis sair da barraca. Acho que estávamos começando a entender o porquê a minha avó não havia mexido nesse pedaço de terra. Uma das coisas que havia desaparecido, o que nos deixou bem arrepiados, foi um saco de maçã. Sabe esses saquinhos pequenos? Nós compramos para poder comer de vez em quando. De qualquer forma, precisávamos iniciar as buscas por meu pai e Jopa.
Já estávamos muito preocupados essa hora. Mara tinha uma ideia de por onde eles poderiam ter ido. Pegamos uma trilha e fomos nos aprofundando cada vez mais naquela mata densa. Era incrível pensar que aquilo pertencia à minha avó ainda. Começamos a vasculhar. Tivemos a ideia de nos separar, mas achamos melhor não. Mas depois de algum tempo vasculhando, chamando pelo meu pai, gritando por Jopa, algo me chamou a atenção, pois à frente da trilha existia uma espécie de bolota, uma espécie de bola de lã, ou melhor, de galhos. Eu fui até ela e de lá eu comecei a ver algumas maçãs. Uma coisa que eu sei que na terra da minha avó não tinha maçãs, então logo deveriam ser as nossas. Eu me aproximei e peguei uma. Para minha surpresa, era apenas casca. Não existia nada dentro da maçã, mas havia algumas outras pela frente. Na verdade, eu comecei a seguir aquilo e era uma trilha de maçãs, ou melhor, de cascas vazias. A grande verdade é que eu fui seguindo isso até chegar numa pedra onde circundava e tinha alguns arbustos na sua lateral. De canto de olho, sabe quando você percebe que algo te observa? Eu juro que eu vi alguém ali. Era uma criatura pequena, estava a uns 3 ou 4 metros de mim, mas a criatura deveria ter 1,20 m, 1,30 m no máximo. Parecia uma criança. Estava olhando para mim fixamente com olhos avermelhados e um sorriso de canto a canto da orelha. Fora o rosto cheio de espinha e os dedinhos bem finos. Foi isso que eu enxerguei até olhar de verdade e perceber que não havia nada lá. Então eu continuei fazendo o caminho em direção aos arbustos e continuei chamando meu pai. Nisso Mara se juntou a mim e continuou chamando seu irmão. Fizemos toda a circunferência da pedra até que houve uma resposta. Continuamos gritando e recebendo essas respostas, até que Mara encontrou Jopa e logo depois encontrei meu pai, com eles dizendo: "Dessa vez são vocês de verdade." Aquilo tirou um peso de cima de mim. Meu pai estava vivo e Jopa também. Quando voltamos à fazenda, perguntamos diversas vezes o que havia ocorrido, e eles disseram que eles não conseguiam simplesmente voltar. Sempre que encontravam uma trilha ou um caminho, dava no mesmo local. E sempre que chamavam a nossa atenção, chamavam o nosso nome para ver se responderíamos ou algo assim, eles ouviam alguém respondendo. Mas nunca chegaram a uma conclusão ou nunca chegavam a alguém. E voltavam ao mesmo lugar, voltavam à mesma pedra e ao mesmo arbusto. Depois disso eu aprendi a não julgar as coisas que acontecem. Pode ter sido apenas uma histeria que deu em todos nós, como pode ser que tenha algo naquela mata. Para mim, existe sim. Desculpe, mas o que eu vi e o que eu passei não parece ser apenas fruto da minha imaginação. Estou contando a história porque cada vez que perguntamos isso ao meu pai, ou até mesmo a Jopa, eles não respondem direito. Eles não querem falar sobre o assunto. O que eu sei é que Antônio e meu pai aprenderam a não caçar mais. Pelo menos não naquela área. Inclusive aquele dia, ficamos sem a caça também. Entendemos que a fazenda é importante, então cuidamos dela. Cuidamos até hoje. Na verdade, moramos nela. E respeitamos aquele local. Esse é o meu relato. Espero que tenham gostado. Até mais. E o que você faria se visse uma criança no meio de um arbusto te observando com uma cara maligna? Bom, acho que você pode evitar isso. É só clicar no like aí embaixo, tá? Ó, clicar lá no like. Isso, caso você tenha gostado do nosso trabalho, é óbvio. Aí você já aproveita e compartilha agora mesmo essa história aí com diversas pessoas que você sabe que vão gostar disso, ok? Até mais!